Olá, pessoal! Sejam aqui bem-vindos ao nosso segundo encontro dessa ainda série longa que teremos pela frente para tratar de todo o nosso direito empresarial. Espero que vocês tenham realmente assistido a primeira aula e não só feito realmente olhar o vídeo, né, visualizar. Mas sempre que vocês vejam, gente, as anotações que a gente faz, façam essas anotações também, os esquemas, as explicações, de modo que ao final você note, direito empresarial nem é tão difícil assim. Tá? Quem sabe a gente não consegue chegar nesse consenso juntos. Onde a gente está aí na programação da OAB, essa programação infinita, porque é a primeira fase, segunda fase, são 6 por ano, no fim das contas, né, contando as duas fases, e aí estava dando uma transmissão ao vivo para o pessoal da primeira fase. Aí perguntei, né, gente, qual é o sentimento em relação à nossa disciplina? Aí começa aquela coisa, não, é a pior que tem, a disciplina mais difícil. Direito empresarial é um monstro, escreveram com todas as palavras, com todas as letras. Gente, eu disse, ó, peraí, vamos se acalmar. Vamos ver que não tem nada fora do comum nisso daqui. E aí a gente deu um encontro lá de 1 hora e o pessoal começou a olhar, não, professora, realmente, isso aqui não é tão difícil. É isso, gente, não é. Já dissemos isso no nosso primeiro encontro, mas vou reforçar de novo hoje. Não tem necessidade de achar que isso é uma coisa absolutamente incompreensível, porque de fato não é. Talvez tudo bem. Você vai queimar um pouco mais as pestanas. Vai ser uma coisa assim que foge mais do dia a dia da gente. É uma matéria mais técnica, mas não tem nada que você não possa entender. Então vamos lá? Vamos continuar sem desistir. No nosso primeiro encontro, tratamos basicamente da figura do empresário individual e algumas implicações. Paramos lá na situação da pessoa casada frente ao direito empresarial. Vamos terminar a nossa primeira ficha. Então, como sempre, a gente faz a indicação. Antes de vir assistir a aula, faz a impressão da ficha. Vamos voltar para a nossa primeira ficha, porque ficou faltando o final da ficha. Ficou faltando o nome empresarial. Deixa eu te dizer o que é que vamos fazer nesse dia de hoje. Nós vamos estudar os elementos que giram em torno da atividade empresarial. Eu saí da figura do empresário, do sujeito em si, depois eu vou para a sociedade empresária. Mas antes, a gente vai passar pelos elementos que giram em torno da atividade empresarial. E o primeiro deles, que vamos tratar, é nome empresarial. E sendo muito sincera com vocês, pode até assim, tem uns assuntos mais difíceis, empresarial, mas nome empresarial não é desses assuntos difíceis. Ele vem no nosso código, do 1155 ao 1168, e quando falarmos em nome empresarial, estamos tratando de gênero. Dentro desse gênero, eu tenho duas espécies. Eu tenho firma e eu tenho denominação. A firma se conhece mais por razão. A própria junta comercial chama isso aqui tudo de razão social. Então, o nome empresarial é gênero. Dentro desse gênero, eu tenho firma e eu tenho denominação. Ô, professora, se eu constituir uma sociedade, se eu constituir uma empresa individual, eu vou escolher se é firma ou denominação? Gente, em regra, não, tá? Em regra, não. Em regra, é a lei que vai dizer quando a empresa tem firma, quando ela tem denominação. Eu vou te dar 2 exemplos, mas você não precisa copiá-lo, eu vou te dizer o porquê. Sociedade em nome coletivo, ela só tem firma. Sociedade anônima só tem denominação. Mas por que você não precisa copiar? Porque a parte de nome empresarial, as espécies de nomes empresariais para cada tipo societário, eu vou falar disso em sociedade. Porque eu acho que não adianta eu chegar aqui para você agora e dizer, olha, o nome da sociedade em comandita simples é assim, o nome da cooperativa é assim, se você não lembra o que elas são. Então, eu quero falar das regras de formação de nome empresarial. Mas o exemplo que eu vou me utilizar é da limitada. Na limitada, é uma exceção. Os sócios podem sim escolher entre firma ou denominação. Então, vou repetir o que eu disse. Via de regra, para cada tipo societário, o legislador manda EI, firma, EI, denominação. Mas a limitada, que é o nosso tipo mais comum, mais importante, nela pode haver a opção entre firma ou denominação. Vamos utilizá-la como exemplo aqui. Gente, o que precisamos saber aqui? A firma, ela tem seu núcleo composto principalmente
a partir de nomes próprios. Mais do que nunca, lembre de colocar o celular na horizontal ou, de preferência, até assistir no computador. A denominação, porque a gente vai escrever bastante, é um elemento inventado, um nome criado, que vai aí da imaginação, acompanhada necessariamente da atividade da empresa, objeto social. Deixa eu te colocar aqui alguns exemplos. Se eu digo assim, vou colocar aqui para você. Souza e Silva Limitada. Isso, tipicamente, eu estou tratando de uma firma, porque o núcleo da firma é constituído por nomes próprios. Por outro lado, se eu digo assim, se o nome da minha empresa, eu tenho uma sociedade com alguém, e essa sociedade se chama Hotel do Sol Limitada. Isso passa a ser uma denominação. Gente, percebam que isso daqui não é uma coisa difícil. Agora, deixa eu te dar um outro detalhe. O objeto social na firma, ele é obrigatório, tem que constar. Desculpem, o objeto social na denominação, ele é obrigatório, ele tem que constar, tá? Como dissemos aqui. Agora sim, na firma. Na firma, ele é uma opção. Então, eu vou colocar entre aspas para você lembrar que é uma opção. Então, na firma é opção, na denominação é obrigatório. Eu coloquei O aqui, né? Mas aqui também seria O, não iria adiantar. Então, aqui é obrigatório, aqui é uma opção, tá? Bom, gente, a diferença de firma e denominação, basicamente, é essa do jeito que está aqui. Afora isso, eu coloquei os artigos aqui, como a gente já falou. Esse material, ele sempre vai mais além para vocês, para já terem os artigos aqui, de modo a estudarem, para vocês fazerem a verificação sozinhos. Eu quero falar alguns que são mais importantes, os outros é com vocês. Esse 1164 costuma cair muito em prova de concurso. Então, é bom a gente saber, e ele não é difícil, que o nome empresarial, por si só, ele não pode ser alienado. Disposição claríssima do 1164. E um outro que eu quero chamar a atenção de vocês é esse daqui. O 1166 e o seu parágrafo único. O limite de proteção do nome empresarial. Mas eu venho para cá para explicar de uma maneira que eu acho que fica mais fácil. Gente, vê só. O nome empresarial, ele pertence à empresa e a empresa ela tem direito à proteção dele, ao bom nome, à boa reputação. Oh, professora, mas empresa tem honra? Tem. Ela não tem a honra subjetiva que eu tenho, que você tem, mas ela tem a honra objetiva. Né? A súmula 227 do STJ, de muito, reconhece que ela pode sim, pessoa jurídica pode pleitear dano moral. Pois bem, o que é que acontece aqui, gente? A gente não pode ter um monte de empresa com o mesmo nome. Concordam comigo? Ah, professora, mas até onde eu sei, as empresas são muito mais identificadas por números. É verdade. Mas a gente não pode ter um monte de empresa com o mesmo nome. Senão, gente, isso causaria, sim, um transtorno imenso para a própria empresa, para quem lida com ela. Então, preste atenção. Esse artigo 1166, parágrafo único, eles tratam do chamado princípio da exclusividade. O nome empresarial, ele é exclusivo da empresa. Mas espera aí, exclusivo em que termos? Porque os nomes são finitos também. Então, vem aqui comigo. Quero que você raciocine para entender a dicção do 1166, parágrafo único, e não mais esquecer. Raciocina comigo assim, não é difícil. O nome empresarial, ele vai ser registrado onde? Ele vai ser registrado na junta. Com o registro da empresa na junta, a junta já pede que você faça a indicação do nome empresarial. Então, quando eu digo que o nome empresarial tem que ser exclusivo, a junta é um órgão estadual. Então, em regra, o nome empresarial
ele é protegido naquele estado. É o princípio da exclusividade. Gente, mas é o que eu estou dizendo. Não precisa decorar, basta raciocinar. O nome empresarial é inscrito na junta. A junta é órgão estadual. Desse modo, a proteção ao nome é em âmbito estadual. Tá certo? Grandes empresas preferem ficar no que eu chamarei aqui de exceção. Grandes empresas acabam pedindo a proteção nacional ao nome empresarial. Deixa eu te mostrar aqui. O parágrafo único do 1166, ele vai dizer todo bonitinho. O uso previsto neste artigo vai se estender em todo o território nacional se registrado na forma da lei especial. Essa lei especial nunca saiu e, na prática, como é que você consegue a proteção nacional pagando a mais? Pronto, na junta comercial, certo? Gente, quando você faz a inscrição na junta, a própria junta comercial, ela te pede que você faça a indicação de uns 4, 5 nomes, justamente para ela ir fazendo essa consulta. Não, Pernambuco já tem esse nome, arrume outro. Mas como a gente disse também, esse limite de exclusividade, ele é a princípio estadual, porque os nomes eles são finitos. É diferente de pessoa física, né? Tem uma aula que eu gosto muito em Civil 1. Eu acho que é muito do perfil do professor, né? Tem professor que diz, eu não gosto de ensinar no começo do curso e tudo mais, eu gosto bastante. Tanto de Civil 1, de Empresarial 1, de ensinar os meninos a manusearem o vadimécum. A gente chega na faculdade e não sabe nem o que é vadimécum, né? Aquela coisa toda. Aí tem uma aula que eu gosto muito em Civil 1, que é a parte de nome civil. Porque sempre tem alguém na sala que você vai ajudar, né? Sempre tem alguém assim que está inconformado com seu nome, que quer saber se pode modificar, né? E aí você vai dar todas aquelas regras e acaba sendo um momento ali de uma psicologia, um momento de uma terapia coletiva. Eu já ensinei a Mel Gibson, eu já ensinei a Hans Kelsen, tá? São alguns nomes assim que eu me lembro de ter ensinado. Aí tem essas pessoas que têm esses nomes exóticos, vamos dizer assim, que gostam, mas tem gente que odeia, né? Que você acaba entendendo. Mas, enfim, o nome em relação a gente, pessoa física, por mais exótico, por mais péssima ideia, que seu pai tomou uma, foi lhe registrar ali na maternidade. Péssima ideia que ele possa ter tido, você deve encontrar alguém com seu mesmo nome. Mas as empresas não podem. Do contrário, a gente teria uma tremenda confusão. Gente, como eu estava dizendo a vocês, vocês vão verificar essas regras sobre nome empresarial que a gente disse, porque a gente precisa ir adiante. E a gente vai fazer agora a comparação de nome empresarial com outros elementos de identificação da atividade empresarial. Aí a gente já deixa a coisa um pouquinho mais movimentada, tá? Aqui a gente já tem que ver como isso não vai se bagunçar na sua cabeça. Então, nós temos outros elementos identificadores da atividade empresarial. A gente, enquanto consumidor, a gente não se liga muito em nome empresarial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que eu descubro o nome empresarial de uma empresa, hein? De que eu estou falando? Eu tenho duas formas de descobrir o nome empresarial. Eu posso ir na junta comercial, porque o que está lá é público, né? Então eu posso verificar. Mas digamos eu, enquanto consumidor, não quero ter esse trabalho. É só eu pegar a nota fiscal, da próxima vez que eu for naquele restaurante, eu vejo lá o nome empresarial. Aquilo é nome empresarial. Mas a gente, enquanto consumidor, a gente não se liga muito em nome empresarial. A gente se liga muito nesses outros elementos de identificação da atividade empresarial. Então, vejam aqui, que são esses que estão nesses slides. Primeiro, gente, a gente, enquanto consumidor, a gente se liga muito em marca. A nossa lei de propriedade industrial, que é a lei de número 9279 de 96, tutela a marca, traz várias espécies de marcas, mas aquela mais importante é aquela que vai identificar, é a marca, é a identificação de determinado produto ou serviço. Pronto. Aqui é importante para a gente enquanto consumidor. É a identificação que você tem com o produto ou com o serviço. Marca é esse nomezinho que está aqui no meu relógio.
Marca esse nomezinho que está aqui no passador de slide, na minha bolsa, no meu sapato, pronto. Isso sim atrela muito em relação ao consumidor. Veja se não é assim. Às vezes você está em casa, aí, sei lá, quebra a tua geladeira, teu fogão. Aí você diz assim, aqui em casa eu só quero eletrônicos, eletrodomésticos, o que seja, de tal marca. Só quero essa marca. Por outro lado, eu já tive tal marca, eu não quero nem que você me dê, nem dado eu quero. Então é isso. É aquele elemento que serve para nos fidelizar ou nos afastar, é verdade, daquele determinado produto. Para a gente, enquanto consumidor, isso é muito importante. Ela tem um regramento todo próprio, é uma lei esparsa, uma lei de mais de centena de artigos, que veremos depois, separadamente. Principalmente as grandes marcas, elas costumam ser identificadas através de insígnias, logotipos, logomarcas. Deixa eu colocar um desenho aqui para vocês visualizarem. Deixa eu passar aqui. Pronto. McDonald's. No momento que eu boto aqui McDonald's, eu estou jogando a insígnia, a logomarca. E aqui vejam quantas. Gente, aqui tem várias internacionais, porque eu não achei nenhum assim. Esse era o título no Google. As marcas mais valiosas do mundo. O próprio Google, hoje em dia, vem ocupando o posto de marca mais valiosa do mundo. Então, percebam que essa maçãzinha da Apple, isso é uma insígnia. Isso é um elemento identificador que fala por si só. Vamos ver aqui. Quem não está na rede, não está no mundo, não é isso? Então, o site, o domínio, ele também identifica a atividade empresarial. E deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Enunciado número 7, enunciado número 95. O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como um bem incorpóreo. Então, o site, o www, faz parte do conceito de estabelecimento empresarial, que é o nosso próximo assunto. E, nesse sentido, esse enunciado 7 foi na primeira jornada de direito comercial. No ano de 2019, a gente teve a terceira. E, nisso, observando a realidade social que nos rodeia, ficou determinado que os perfis em redes sociais, explorados com finalidade empresarial, podem sim também ser elemento do estabelecimento empresarial. Gente, hoje em dia, o Instagram, ele provocou uma série de modificações na forma realmente de se estabelecer atividade empresarial. E existem atividades hoje em dia que são determinadas atividades, lojas, o que quer que sejam, que funcionam, sobretudo, através do Instagram somente. Muitas vezes não tem nem site, quando é uma coisinha menor. Então, por isso, nesse sentido, o conteúdo desse enunciado. Tá certo? Muitas marcas utilizam, isso aqui é uma questão mais de escolha, é uma questão mais de marketing, uma frase de impacto, aquela frase que é chiclete e que serve para a gente atrelar uma marca. Se eu digo assim, qual é o slogan da McDonald's? Você diz, amo muito tudo isso. Eu digo, olha, se você tem mais ou menos aí a minha idade, se você nasceu lá pela década de 70, mais no final, mais no começo, como era o slogan da Coca-Cola, Coca-Cola é isso aí, e por aí vai. São aquelas frases de impacto que servem, Você diz logo assim, tu modoriu, a dor sumiu. Então, são frases que vão realmente ficando na nossa mente. Não sei se vocês perceberam, mas eu pulei um. Eu pulei um dos elementos de identificação. Por quê? Esse é o que a gente merece analisá-lo com mais calma. Esse é o tal do nome de fantasia. Então, vem aqui comigo. Vou até colocar de outra cor, para ser mais fácil de você identificar. E o título de estabelecimento é o que chamamos, mais comumente, de nome de fantasia. Gente, essa daqui é a expressão que está quando eu entro na loja, quando eu entro no restaurante. Então, eu vou lá na Arezzo, por exemplo. Aí tem lá, título de estabelecimento, Arezzo, que aqui se confunde também com a própria marca. Às vezes isso acontece, às vezes não. Mas o nome de fantasia é aquele nome que eu, enquanto consumidora, me deparo quando eu entro ali numa loja, num restaurante. Num curso, no que quer que seja.
eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Tem alguns concursos, inclusive do próprio, né, de alguns tabelionatos, que direito do consumidor, muitas vezes ele vem como uma ponta do direito empresarial. Teve um deles já desse ano, não me lembro mais, já foram muitos estados esse ano, que estava lá dentro de direito empresarial, tinha uma ponta grande de direito do consumidor. Porque, gente, o direito do consumidor ele está ligado a gente o tempo todo. No direito empresarial, o que é que eu faço? Eu analiso a relação empresa-empresa, empresa-estado. Né? Ou empresa-consumidor, mas do âmbito da empresa. Do outro lado, a relação com a empresa é sempre de um consumidor. Não existe empresa sem clientela. Daí porque muitas vezes está tudo bem intrincado. É da mesma maneira que eu digo, quando pegaram um edital de concurso, aí você olha assim e faz, eita, não cai empresarial, não cai empresarial. Você não vai mais achar isso agora. Aí você, né, eita, não veio empresarial. Aí quando você olha, empresarial está dentro de civil, né, porque está dentro do Código Civil e estava lá empresarial para você e você comemorou à toa. Bom, gente, esse nome de fantasia, o que é que vai acontecer com ele? Deixa eu te dar aqui alguns exemplos. Está aqui. Tem uns mercados que são mais daqui da região Nordeste, mas se a gente pega Pão de Açúcar, Extra, são nomes de fantasia. São aqueles nomes que eu me deparo quando eu entro naquele local ali, naquele ponto comercial. Só que o que é que acontece? Eu tenho uma lei tutelando o nome empresarial. É o próprio Código Civil. Eu tenho uma lei tutelando a marca, a LPI. Eu tenho um órgão tutelando a marca, que a gente vai dizer depois em NPI. Eu tenho um órgão tutelando o nome empresarial, que é a junta. Eu tenho regras de proteção para nome e para marca. Mas o pobre do nome de fantasia, ninguém protege. Pelo menos ninguém protege diretamente. Está aqui uma coisa no direito empresarial que sempre acaba em baixaria, que sempre acaba em processo. Gente, por quê? O que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma regra determinada. Quem primeiro registrar o nome empresarial em Pernambuco é o seu titular. Quem primeiro registrar uma marca, a pessoa que foi lá e registrou Multilaser, o passador do slide, é o seu titular. Mas eu não tenho um órgão que tutele o nome de fantasia. Ô, professora, mas quando eu fui dar entrada numa empresa do meu cliente, me pediram para identificar o nome de fantasia. Pede, a junta comercial pede no formulário. Mas ela não tutela, gente. Ela não vai barrar caso haja um outro nome de fantasia igual. Então, isso sempre acaba na justiça. Por quê? Eu não tenho órgão que tutele nome de fantasia, que é uma coisa importantíssima, e eu não tenho lei que o tutele. Até já tivemos em tempos passados, tá? A única coisa que a gente tem em relação a nome de fantasia, eu vou te mostrar o que é. Essa mesma LPI, no artigo 195, que é a parte criminal dela, ela diz que comete crime de concorrência desleal quem usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento, né, nome de fantasia ou insígnia alheios, ou vende, expõe ou oferece à venda, ou tem estoque e produto com essas referências. Pronto, é a única coisa que eu tenho. Se eu me utilizar indevidamente de um nome de fantasia alheio, eu estou cometendo até uma conduta criminosa. Além das repercussões na seara civil, de indenização e tudo mais, eu estou repercutindo no direito criminal. Tá, e como é que isso funciona? A resposta para isso é em caso concreto, tá certo? Mas eu vou te mostrar aqui para você não ficar voando. Em termos de prova, o que é que você precisa saber? Né? Não é num tabelionato, por exemplo, que você vai colocar o nome de fantasia, não é. Em termos de prova, o que é que você precisa saber? Eu não tenho lei diretamente que tutele o nome de fantasia, no sentido dele ser inscrito em algum lugar. Eu não tenho órgão que diretamente o tutele, tá certo? Pronto. Em termos de prova, é isso que costuma ser perguntado. E você saber o que é nome de fantasia. Na prática, né? Na prática, a gente tem uma verdadeira celeuma. Na prática, os juízes costumam levar em consideração quem primeiro usou, quem primeiro utilizou. Isso aqui em decisões judiciais, é isso que a gente vai encontrar. Gente, agora eu nunca vi, assim, nenhuma prova de concurso, qualquer ele que seja, esmiuçar isso daqui que a gente está te dizendo. Estou te dizendo muito mais, assim, para efeitos de compreensão geral da matéria, tá? Então, em primeiro lugar, quem o utilizou?
Em segundo lugar, o juiz pode mandar tirar se tiver havendo prejuízo à concorrência. Tem alguns casos, e aqui eu vou te dar alguns exemplos. Tem alguns casos que são mais fáceis de serem protegidos. Vejam, se eu pego assim, Itaú. Itaú é marca. O nome do Banco Itaú é Banco Itaú Unibanco S.A. E qual é o nome de fantasia? É o próprio Itaú. Dessa forma, a marca ela se confunde com o nome de fantasia. Ninguém vai dizer que isso daqui não pertence ao Banco Itaú. Mas, gente, isso nem sempre acontece e não há obrigação de acontecer. Então, por isso que muitas vezes acaba só num caso concreto. Eu utilizo o nome de fantasia aqui em Recife. Tá? Um restaurante, por exemplo. Aí vem outro e abre um restaurante do mesmo jeito, com o mesmo nome de fantasia. O que é que eu posso comprovar ao juiz? Para pedir que o segundo tire o nome de fantasia, primeiro, que fui eu que utilizei primeiramente, utilizando-me de todos os meios em direito admitidos para isso, para fazer essa comprovação. Em segundo, que ele está causando prejuízo à minha clientela. E aí as repercussões de um pedido desse são, eu vou pedir que ele tire o nome de fantasia dele, eu vou pedir que, se for o caso, haja indenização na órbita civil, e se for o caso, inclusive, aí repercussão no direito criminal. Mas é isso que eu estou dizendo a vocês. Não há regras fixas, há regras a serem encaradas num caso concreto. Teve um espertinho que tentou dar uma de esperto aqui em Recife, que ele abriu uma loja, um restaurante de comer sanduíche e tudo mais, uma lanchonete, né, fast food. E simplesmente ele achou por bem colocar o nome Subway, né, muito parecido com Subway, restaurante de vender sanduíche do mesmo modo que o Subway. Gente, ele ainda achou pouco, colocou das mesmas cores, pronto. Aqui, tipicamente, você tem uma repercussão criminal, civil e tudo mais. Tanto que foi rapidíssimo que Subway sumiu, né? O camarada achou que ia tirar onda com a Subway e ia ficar por isso mesmo. E um outro problema que a gente também não tem, que acaba só sendo encarado no caso concreto, é os limites de proteção geográfica do nome de fantasia. Para o nome empresarial, eu sei que ele é protegido no Estado, podendo ser protegido no país. A marca tem umas regrinhas específicas, mas ela já nasce protegida no território nacional, né? Mas realmente a gente não tem isso em relação ao nome de fantasia. Tá, gente? Mas o que está importante para efeito de prova é aqui. Também verifiquem os artigos que já deixamos aqui organizados para vocês fazerem a leitura sobre nome empresarial. E deixa eu dar só mais uma dica. Eu dei aqui alguns exemplos, vários, inclusive, onde o próprio nome de fantasia se confundia com a marca. Aí você vai dizer, sim, professora, e na prova, né? Como é que eu saberia uma coisa dessa? Pronto, teve uma questão da OAB, uma questão antiga, da época do CESP, que eu ainda utilizo, porque eu acho bem legal, assim, no preparatório para a OAB, porque ela traz todos esses elementos de identificação. Aí ela dizia o seguinte, fulaninho entrou num centro comercial esportivo, acima da porta tinha uma placa com nome. A placa com nome é o quê? Nome de fantasia. No tênis tinha uma etiqueta bordada com tal nome. Era a marca. Então, embora na prática a gente consiga dar vários exemplos onde o nome de fantasia se confunde com a marca, na prova você vai ter elementos para fazer essa diferenciação. McDonald's, por exemplo, é o quê, hein? McDonald's. McDonald's, ela é marca e ela é nome de fantasia, né? Lá dentro da loja, eles vendem outras marcas também. A McDonald's, deixa eu anotar aqui. McDonald's aqui em Recife, a maior, ela é Alimentos Arcos Dourados Limitada. É uma denominação. Só que tem um detalhe. No caso aqui da McDonald's, ela ainda tem lojas de redes próprias e redes de franquia. Cada entidade franqueada vai ter um nome diferente. Bom, gente, então fiquem aqui com as regras, tá certo? Do nome empresarial. Vejam o que a gente disse. O nome de empresarial ele deve ser completamente novo naquele registro. Falamos que ele não pode ser objeto de alienação. Falamos disso daqui. E né, eu disse para vocês olharem isso sozinhos, mas já aqui já tratamos basicamente de tudo.
esse princípio que está aqui no artigo 1165 é o princípio da veracidade. A firma tem que ter de verdade o nome dos sócios. Deixa eu te mostrar aqui. Se o nome é Souza e Silva Limitada, é porque eu tenho que ter pelo menos um Souza e tenho que ter pelo menos um Silva. Se um dos dois sair, por qualquer motivo que seja, o nome precisa ser retirado da firma social. Esse é o princípio da veracidade na firma. Com isso, a gente vai encerrando o nome empresarial por aqui, porque temos outros assuntos para tratarmos nos próximos blocos, que tratam ainda dos elementos que giram em torno da atividade empresarial. Faça o seguinte, vamos dar o nosso intervalo aqui, imprima o segundo material, porque vamos começar nele a partir do próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.